A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Atos 1, dos versos de 6 a 11. Atos 1, dos versos de 6 a 11. Acompanhem a leitura da palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Curve a sua cabeça, peça a Deus para falar ao seu coração, em o nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos, mais uma vez. Neste momento, Pai, nós pedimos ao Senhor que Tu venhas falar ao nosso coração. Tu venhas trazer uma palavra de esperança a cada irmão, a cada irmã que aqui está. Este é o nosso pedido. Pedimos que Tu venhas com poder, com unção, agir em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante do texto que expõe o último momento, a última cena, o último encontro de Jesus em carne e osso com os seus discípulos. Deste modo, eu percebo que temos a necessidade de começar a nossa exposição fazendo-nos uma pergunta ao texto. Eis a pergunta: em que circunstâncias se dá o último encontro de Jesus em carne e osso com seus discípulos? Em que circunstâncias se dá o último encontro de Jesus em carne e osso com seus discípulos? A resposta está nos versos 3 e 4. Assim sendo, entendo que os versos em questão, nas entrelinhas, estabelecem as seguintes circunstâncias. Primeiro, circunstâncias que haviam envolvido fatos paradoxais à mente humana, pertinentes à existencialidade de Jesus. O que aconteceu com Jesus anda na contramão da percepção racional, não se encaixa na linguagem racional dos discursos racionais. O verso 3 traz-nos o que havia morrido vivo. O que havia padecido estava vivo, vivíssimo. Portanto, temos um paradoxo, um absurdo a mentes cativas ao cientificismo, um absurdo a quem descarta a autenticidade do texto santo, um absurdo aos desnudos de fé, conquanto nós, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, enquanto pessoas de fé, subscrevemos o que o texto santo nos diz acerca de Jesus. Jesus já havia morrido, já havia se tornado objeto de escárnios dos seus algozes. Os verdugos da Inquisição contra Jesus já haviam cometido homicídio contra o seu corpo e sepultado-o.
Destarte, em suma, podemos entender que a dor causada por subversivos à sua pessoa bendita já havia chegado ao seu ápice, pois a morte de Jesus já havia acontecido. Conquanto nós sabemos que Jesus não ficou morto por muito tempo, a vida saiu da morte. Bendito o paradoxo, bendito o absurdo, a morte não aprisionou o corpo de Jesus ao sepulcro, pois ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte, a vida saiu da morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Mas ainda, em se tratando das circunstâncias que se dá o último encontro de Jesus em carne e osso com seus discípulos, podemos destacar, a meu ver, as circunstâncias que abismam mentes antagônicas à fé. Pois o verso 3 nos diz que a morte deixou de ser um fato definitivo em Jesus, sob ratificações incontestáveis. Noutras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, o verso 3 está nos dizendo que de fato e de verdade o sepulcro ficou vazio. O que estava, portanto, diante dos discípulos, aqui em Atos 1, não se tratava de um fantasma, de uma visão fantasmagórica, mas de alguém de carne e osso que havia vencido a morte. Nós sabemos, por meio dos evangelistas, que Tomé já havia atestado físico no Jesus ressuscitado, quando tocou em seu corpo. Nós temos que fazer, diante disto, uma observação, que é a seguinte: a pessoa de Jesus abisma mentes antagônicas à fé, pois em Jesus pessoas podem sair dos sepulcros espirituais e, por conseguinte, existenciais. Sepulcros que confinam os sepulcrados em behaviorismos ou comportamentos funestos. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos que estão perdidos, todos que estão amarrados no mundo das perdições, no mundo das pocilgas existenciais, porque eu proporciono mudanças, eu mudo pessoas. Eu arranco pessoas dos sepulcros existenciais. Eu dou vida ao morto. Ainda em se tratando das circunstâncias que se dá o último encontro de Jesus em carne e osso com seus discípulos, podemos destacar, a meu ver, as circunstâncias que marcam a partida de Jesus em carne e osso do espaço físico terreno. O físico em Jesus deixando o espaço físico terreno. Jesus deixa a partir daqui de estar em carne e osso com seu povo. Jesus deixa de estar em carne e osso com os seus discípulos aqui, conquanto continuou e continua espiritualmente, não os deixou órfãos. Meus irmãos, não podemos ver Jesus, mas podemos sentir. A nossa subjetividade é tocada, se somos de Jesus, por Jesus o tempo todo. Quando você está disposto ou disposta a fazer algo incompatível com Jesus, penso que você sente em sua intimidade que não deve fazer. É Jesus tocando em você. É Jesus agindo em você. Nós não estamos sozinhos. Jesus não nos deixou órfãos. Jesus anda conosco. Jesus está aqui. Jesus anda no meio de sua igreja. Jesus está vivo. Podemos também constatar a sua presença entre nós o tempo todo. O pão que é posto em nossa mesa atesta Deus conosco. Portanto, podemos dizer que a providência divina atesta a presença de Jesus conosco.
Volto a dizer, Jesus não nos deixou órfãos. Os dias evidenciam o cuidado de Jesus, o cuidado de Deus, a presença de Deus em nossa vida. Você não está só. Jesus caminha com você nesta terra, nesta ambiência física. Mas ainda, em se tratando das circunstâncias que se dá o último encontro de Jesus em carne e osso com seus discípulos, podemos destacar as circunstâncias que envolviam a expectativa do cumprimento do que Joel e Jesus havia vaticinado. Pois o verso 4 nos diz que os discípulos estavam aguardando em Jerusalém o batismo do poder, da capacitação, para se encarnar o Evangelho aqui na terra. A verdade de Deus estava em obediência à ordem de Jesus, aguardando o substituto de Jesus, isto é, o Espírito Santo, o capacitador, o dinamizador, o que põe combustível em nós, para vivermos rendidos a Jesus. O reino de Deus, portanto, a partir da subida de Jesus ao céu e da descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, encarcerando-o na ambiência comportamental explicitada e vivida por Jesus, passa a tornar-se visível nos comportamentos dos súditos do rei Jesus. Passa, meus irmãos e minhas irmãs, a tornar-se visível nas atitudes dos Pedros, dos Estevãos, isto é, nas minhas e nas suas atitudes. Nós somos os Pedros, os Estevãos de Jesus hoje. Por esta razão que eu resolvi pensar com vocês no seguinte tema. Escutem. A consciência que os discípulos de Jesus devem ter em sua missão aqui na terra, em se tratando do reino de Deus. Eu vou repetir. A consciência que os discípulos de Jesus devem ter em sua missão aqui na terra, em se tratando do reino de Deus. Qual consciência? Que nós, os Pedros, os Estevãos de hoje, devemos ter. No que diz respeito à nossa missão aqui na terra, em se tratando do reino de Deus. Primeira consciência, que o tempo da salvação, da restauração, da metamorfose das trevas para a luz, em qualquer pessoa, pertence exclusivamente a Deus. É o que diz o verso 7. Pertence a Deus. O verso 7 é a resposta de Jesus à pergunta ufanista dos discípulos acerca da salvação. Jesus destaca que a autoridade para mudar pessoas é exclusiva do Pai. Deus, verso 7, parte B. O tempo do novo nascimento torna-se real na vida de uma pessoa, ou tornar-se real na vida de uma pessoa, pertence ao Pai, depende da vontade do Pai. Foi exatamente isso que Jesus disse a Nicodemos. Assim disse Jesus a Nicodemos, abre aspas, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, João 3, verso 8. Existem indivíduos que pensam, que imaginam que podem mudar pessoas trazendo-as a Jesus. Mas estão equivocados, pois não podem. Isto pertence unicamente ao Pai, trazer pessoas a Jesus e, por conseguinte, proporcionar mudanças comportamentais que as mesmas necessitam. Só Deus pode mudar. O tempo é de Deus. Você tem que entender isto. Deus muda pessoas de acordo com a sua agenda, de acordo com o seu tempo. Nós temos que ter essa consciência. Não somos nós, não é nosso discurso. É Deus, depende da vontade de Deus. A conversão de Agostinho de Hipona
em 387, mostrou que o tempo é de Deus, pois Mônica, sua mãe, intercedeu diante de Deus por 33 anos em favor da conversão de Agostinho. Alguns dizem 30 anos. O tempo é de Deus. Foi no tempo de Deus que Agostinho se converteu. O que cabe a nós, portanto? Cabe a nós insistirmos, intercedendo, não desistirmos enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Deus pode agir. Nós temos que ter fé. A segunda consciência que os discípulos de Jesus devem ter em sua missão aqui na terra, em se tratando do reino de Deus, consciência que nós temos que ter, é que o reino de Deus é para pessoas específicas. Não são todos, mas muitos, de todas as nações, ou seja, de todos os tipos, diz o verso 8. O reino de Deus, diz o verso 8, vai apanhar pessoas dos confins da terra. Gente que está perto, gente que está distante de nós, gente da alta e gente do subúrbio. Jesus está exorcizando a visão ufanista dos discípulos, destacando que o reino de Deus ultrapassa as fronteiras de Israel, o arraial de Israel. Nós temos que dizer que Jesus salva todos os homens. Entendendo-nos que dentre todos alguns vão renderem-se à mensagem do Evangelho. É gente de toda cor, de toda raça, gente pobre, gente rica, gente do subúrbio, gente dos bairros nobres, prostitutas, viciados, pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que precisam de Deus. Nós temos que ter esta consciência de que nós devemos anunciar o Evangelho que liberta, que salva ao homem perdido, pecador. O rico sem Jesus necessita de Jesus, pois só por meio de Jesus que uma pessoa pode tornar-se salva. Às vezes eu penso que nós estamos tendo uma visão muito equivocada acerca da nossa missão. Nós selecionamos as pessoas e passamos a dizer: esta aqui vai ser alvo da nossa evangelização, esta não. E às vezes nós fazemos isso a partir dos nossos preconceitos. Nós não podemos deixar de entender que a mensagem deve ser anunciada a todos. Gente de toda raça, de toda e qualquer condição econômica, necessitam ouvir a mensagem que salva, necessitam ouvir que Jesus é quem salva. A terceira e última consciência que nós, os discípulos de Jesus, devemos ter em nossa missão aqui na terra, em se tratando do reino de Deus, é que o reino de Deus tem a ver com o que é espiritual e não com o que é terreno, diz o verso 6. O verso 6 apresenta-nos a visão equivocada dos discípulos acerca do reino de Deus, pois haviam associado o reino de Deus a Israel e ao restabelecimento sociopolítico de Israel no mundo. É como se os discípulos perguntassem: é nesse momento em que Israel vai vencer os seus algozes, vai sair do jugo de Roma? É nesse momento que nós vamos, povo de Israel, triunfar sobre os povos? É nesse momento que nós vamos ser prósperos? É nesse momento que nós vamos ser ricos? É nesse momento que nós vamos nos tornar uma potência mundial? É nesse momento que o mundo vai se render a nós? É nesse momento que vamos viver a teologia da prosperidade? É nesse momento que o mundo vai ser nosso? O
O reino de Deus não tem a ver com o que é terreno, tem a ver com o que é espiritual. Eu disse que ia ficar na terceira consciência, mas nos resta ainda outra, isto é, uma quarta. A quarta consciência, portanto, que os discípulos de Jesus, que eu, que você, que nós devemos ter em nossa missão aqui na terra, em se tratando do reino de Deus, é que somos testemunhas de Jesus e não de nós mesmos no mundo. Nós temos que ter esta consciência de que somos testemunhas de Jesus e não de nós mesmos no mundo. Diz o verso 8 que temos que ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Onde estivermos, onde formos, é o que significa. É onde estivermos, é onde formos. É no seu bairro, é na sua casa. É diante dos seus vizinhos, é diante dos seus amigos, é diante do seu pai, é diante da sua mãe, é diante do seu esposo, é diante da sua esposa. É onde você estiver. Nós temos que ter a consciência que nós não fomos chamados para sermos testemunhas de nós mesmos, dos nossos feitos, das nossas boas ações, do nosso sucesso, do nosso êxito na vida. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, de Deus. Nós somos chamados para testemunharmos a Jesus, o Evangelho de Jesus, o Santo Evangelho. Esta foi a missão que Jesus deu aos seus discípulos e, por extensão, a mim e a você. Sejam minhas testemunhas. Uma coisa importante, a palavra testemunha aqui é martiria. Jesus está dizendo, sejam pessoas capazes de morrer por mim. Na verdade, Jesus envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo viesse a capacitar pessoas, seus discípulos, a morrerem por amor a Jesus. E foi o que aconteceu. Ser testemunha diante da ameaça, diante da condenação, diante do convite à morte. Ou nega a Jesus ou morre. Muitos discípulos de Jesus haviam vivido este dilema: Jesus ou a morte? Estevão, Tiago e tantos outros mortos. Testemunha de Jesus, você é uma testemunha de Jesus neste mundo caído. Não diga que você é o bom, diga que Deus é bom. Não diga que você pode, diga que Deus pode. Não diga que você é o mais forte, diga que Deus é. Testemunhe o poder de Deus, testemunhe que Deus muda, testemunhe que Deus transforma, testemunhe que Deus tem o céu, testemunhe que Deus condena, testemunhe que Deus amou. Seja uma testemunha de Jesus. E de fato, é o que a palavra de Deus nos ensina. Finalmente, eu encerro esta mensagem destacando a quinta e última consciência que os discípulos de Jesus devem ter em sua missão aqui na terra, em se tratando do reino de Deus. É que Jesus vai voltar e o tempo da sua volta pertence unicamente ao Pai, a Deus. O verso 11 nos diz que foi o céu que afirmou a volta de Jesus. Foi do céu que veio a informação que Jesus vai voltar. Este que vocês estão vendo subir, disse o anjo, há de voltar. Nós temos que ter a consciência que nós vamos nos encontrar com Jesus. Jesus vai voltar, foi Deus quem disse, o céu quem disse. A informação veio do céu. Nós não temos que ficar marcando o dia, o mês ou o ano. Nós temos que ter somente a consciência de que Jesus vai voltar. O tempo é de Deus, a agenda é de Deus. Não compete a nós conhecermos tempos ou épocas, ou não compete a nós dizermos o dia, o mês ou o ano, porque pertence ao Senhor. A certeza que o Senhor nos dá é que Jesus vai voltar, a fim de julgar vivos e mortos. Nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Curve sua cabeça, converse com Deus.
Pai amado, Deus Santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Tu possas derramar sobre nós o teu poder, a tua graça, e que possamos ser testemunhas do Senhor neste mundo. Nós possamos dizer ao mundo que o Senhor é Deus, que nós possamos dizer ao mundo que o Senhor salva o homem por meio de Jesus, e que nós possamos dizer ao mundo que Jesus há de voltar. Nós aguardamos o retorno do Senhor. Ó Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Deus te abençoe.